Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio, coordenador, e eu vim aqui hoje conversar com vocês porque tem muita gente me procurando para saber sobre uma notícia que foi veiculada na imprensa sobre o retorno total das escolas para o ensino presencial. Então eu queria passar algumas informações aqui para vocês para que a gente possa esclarecer exatamente o que é isso e como é que está funcionando. Antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de enfatizar uma coisa que eu já falei aqui. A escola, ela só pode divulgar aquilo que ela recebe de fontes oficiais. Aquilo que vem da imprensa não é oficial. Então, se a escola não divulgou nada nos grupos ainda, é porque até agora a gente ainda não tinha recebido nada oficial, tá? Então, a partir do momento que a gente recebe alguma coisa oficial da prefeitura, a gente divulga no grupo para vocês. E é o que aconteceu durante a semana passada, tá? Então, a gente não pode simplesmente escutar uma coisa na televisão e vir aqui e falar para vocês como se fosse verdade, porque a gente sabe muito bem que muitas vezes as notícias são divulgadas de maneira intempestiva, né? Ou então com informações que não valem para todo mundo. A gente tem que entender que o ensino ele é dividido entre o estado, o município, né? Às vezes tem alguma coisa que vale para o estado e não vale para o município, alguma coisa que vale para o município e não vale para o estado. Então a gente tem que tomar esses cuidados. E é por isso que a gente fica sempre aguardando uma notificação oficial da prefeitura para que a gente possa transmitir para vocês de maneira correta. Então vamos ver o que a gente tinha e o que mudou de agora para frente em relação ao ensino presencial. Lembrando que o nosso ensino presencial ele começou lá no mês de agosto. Nós fizemos reunião com os pais, discutimos a questão do retorno presencial e de agosto para cá a gente vem gradativamente recebendo os alunos na escola, tá? Então o ensino presencial ele não começou agora. Então tem muita gente que fala assim, eu fiquei sabendo que as aulas vão voltar. Na verdade, as aulas estão voltando gradativamente desde o mês de agosto. Então não começou agora, tá? Então essa é a primeira questão que eu gostaria de reforçar com vocês. Vocês já sabem disso, mas tem muita gente que ainda está meio perdido aí, não entendeu direito. O retorno presencial, ele não está começando agora. Ele começou lá no mês de agosto e foi amplamente divulgado e discutido com vocês. Tanto que a gente já tem vários alunos desde agosto na escola. O que aconteceu é que no mês de agosto, o retorno ele foi feito assim, muito gradativo e com uma série de restrições. E essas restrições, elas vêm sendo afrouxadas ao longo do tempo, né, do mês de agosto para cá, em função da diminuição dos índices de contaminação de Covid, em função do avanço da vacinação, em função também do início da vacinação dos adolescentes, né? Então a gente começou muito restritivo, com distanciamento de 2 metros, com um número muito reduzido de alunos dentro de sala de aula, com 2 dias por semana apenas, né? E aí, com o passar das semanas, isso vem sendo afrouxado. Então, como é que nós estamos agora e o que mudou com essa divulgação nova aí da prefeitura? Então, pessoal, vamos ver aqui primeiro o que continua a mesma coisa, o que não mudou. O ensino presencial, como desde o início, ele continua opcional. Isso significa que o aluno ele ainda não é obrigado a retornar para a escola. Caso ele decida ficar em casa, fazendo as atividades remotas, pode continuar sem nenhum problema. Os alunos que desejarem retornar, ou os pais que desejarem que seus filhos retornem para a escola, continua sendo obrigatório ir na escola antes do aluno voltar e assinar o termo de retorno, termo de responsabilidade, termo de compromisso. Então, não é só mandar os meninos para a escola. Antes deles voltarem, tem que ir lá na escola e fazer a assinatura desse termo. Para fazer a assinatura do termo, você tem que entrar em contato comigo, fazer um agendamento. Não é só chegar lá
e pedir para assinar o termo. A gente está fazendo isso de maneira organizada para evitar aglomeração, né? A gente tem que entender que a pandemia não acabou e os cuidados eles têm que ser continuados, né? Então, se você quiser que teu filho volte, agende um horário comigo para você fazer a assinatura do termo e depois que você fizer a assinatura do termo, você pode mandar o seu filho para a escola. Então, isso também continua a mesma coisa, não mudou nada. Outra coisa que não mudou é o seguinte, os alunos que estão no presencial, eles não trazem nada de casa, absolutamente nada, né? Não traz mochila, foi liberado levar uma garrafinha d'água apenas. As mochilas ainda não podem ir para a escola e o material que ele precisa na escola é fornecido na escola, ele usa na escola e fica na escola. Então ele também não leva nada para casa. Isso está assim desde o começo e também não mudou. E como eu disse, o retorno ele ainda não é obrigatório. E se o retorno não é obrigatório, uma outra coisa que também não mudou são as postagens diárias de atividades. Por quê? Ainda temos a maioria dos nossos alunos no ensino remoto. Então, as postagens de atividade continuam do mesmo jeito também. De segunda a quinta-feira, uma matéria por dia, como era desde o princípio. Então, como vocês podem ver, muita coisa continua exatamente do mesmo jeito. Não mudou nada. Agora a gente vai falar do que mudou. O que mudou? No início, a gente estava tendo apenas 2 dias de aulas por semana, né? E esses dias foram aumentando. Depois de 2 dias, passou para 4 dias. E agora, passa para 5 dias por semana. Ou seja, as aulas agora, as presenciais, vão ser de segunda a sexta-feira, tá? Então, isso foi uma coisa que vem mudando gradativamente desde que as aulas voltaram. Começou com 2, passou para 4, agora será 5 vezes por semana. Uma outra coisa que vai mudar a partir da semana que vem vai ser a quantidade de horas que o aluno fica na escola. Desde o início, desde o mês de agosto, a quantidade de horas para o terceiro ciclo são 3 horas. Então, a gente tem uma entrada escalonada, né? Tem alguns alunos que entram às 7h15 e vão embora às 10h15. Tem alguns alunos que entram às 7h30 e vão embora às 10h30. Então, vai haver um aumento de 1 hora no dia a dia dos meninos na escola, tá? E por que vai acontecer esse aumento? É porque antes os meninos ficavam 3 horas dentro de sala de aula. Agora, eles vão ter um intervalo, né, que eles chamam de recreio monitorado. E, além disso, vai ter um horário para o lanche e um horário para o almoço. Juntando todos esses horários, vai acrescentar, então, 1 hora a mais por dia, tá? Então, isso também mudou. Eram 3 horas, passará para 4 horas por dia. E uma coisa que mudou, que eu já mencionei antes, foram as regras de distanciamento, né? No início, era necessário manter uma distância de 2 metros entre cada aluno. Depois isso foi reduzido, né? E depois reduzido mais ainda. E agora a gente não tem mais essa regra de distanciamento. É por isso que na imprensa eles estão veiculando que o retorno total dos alunos foi permitido. Ele de fato, se todo mundo quiser voltar, vai voltar, né? Mas dentro desses protocolos ainda que tem um pouco de restrição de horário e tem também a questão do termo para assinar, tá? Então, isso é o que mudou. A questão dos dias de aula, que agora são todos os dias, a questão da carga horária, que era 3 e passou para 4 horas por dia, e a questão da diminuição do distanciamento. Então, veja, essas são as notícias que eu tenho para dar para vocês até agora. Pode ser que mude mais alguma coisa? Pode, né? Pode ser que, de repente, a prefeitura fala que agora não é mais opcional, é obrigatório. Por enquanto não é obrigatório, mas pode ser que venha a ser, tá? Então,
essas são as informações que eu queria trazer para vocês, para que vocês, né, tivessem ciência através de um canal oficial da escola do que está acontecendo e do que vai acontecer de agora para frente. Tá bom, pessoal? Então, lembrando que o retorno presencial ele ainda é opcional, mas se você desejar que seu filho retorne, tem que fazer o agendamento comigo da assinatura do termo de retorno. Ok, pessoal? Tudo isso vai ser falado com os meninos, a gente vai fazer um bilhetinho essa semana, vai entregar, né? Vai ter mudança nos horários, a gente vai entregar os horários para os alunos. E à medida que as coisas forem acontecendo, eu volto aqui para conversar com vocês. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me chamem no privado e eu vou estar aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, continuem se cuidando e até mais.